Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 10 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Na sua pobreza, ofereceu tudo o que possuía para viver. Infelizmente, algumas pessoas pegam esse trecho como justificativa do seu egoísmo. Eles dizem: o importante não é muito ou pouco, o que conta é dar. Jesus apreciou as 2 moedinhas da viúva e vai apreciar as minhas também. Mas esse trecho não diz que o importante é dar, e sim que é importante dar tudo o que temos para viver. Quem dá tudo não fica com nada. Isso é o que Jesus aprecia. Hoje, portanto, vamos nos perguntar: qual é o meu tudo que eu preciso dar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa pobre viúva deu tudo o que possuía para viver. Como é forte esta frase e, sobretudo, essa escolha. Parece quase uma irresponsabilidade. Dar as últimas moedinhas é o que sobra para os filhinhos comerem. Mas a palavra do Evangelho está aí, clara e inequivocável. Essa pobre viúva deu tudo, não ficou com nada, não lhe sobrou nem uma moedinha para comprar um tostão de pão. Vamos dedicar alguns momentos para cada um de nós nos colocar na pele desta pobre viúva e sentir o que ela sentia, tentar entender o que ela pensava, nos colocar na pele dela. Essa palavra não diz: a pobre viúva tinha 10 moedinhas e deu 2 para o templo. Não. A palavra diz que tinha 2 moedinhas e deu as 2 como oferta para o templo e ficou sem nada. Nesse sentido, ela deu bem mais que os ricos, que jogavam o supérfluo. Essa pobre viúva, irmãos, jogou a sua vida toda em Deus. Jogou-se a si mesma em Deus. Porque daqui para frente ela não podia contar nem com as últimas 2 moedinhas.
Essa é a atitude que Jesus espera dos seus discípulos, de cada um de nós. Dar tudo o que temos para viver, dar a nossa própria vida, jogar a nossa vida em Deus. Precisa escutar o Espírito Santo para entender bem o que isso significa para cada um de nós na prática. Qual é o meu tudo que eu vou dar para Deus? Qual é o tudo que Deus espera de mim? Uma coisa é clara: o tudo não é só uma esmola. O tudo não é só o dízimo. Ai, se até o dízimo falta na nossa vida. Mas não é só o dízimo. O tudo faz parte do meu essencial, que é uma questão de vida ou de morte. Qual é o meu tudo que eu preciso dar para Deus para fazer igual essa pobre viúva que se lançou totalmente em Deus, se abandonou, se confiou totalmente em Deus? Seguramente Deus não a deixou desamparada. Se você doar 2 moedinhas para Deus, Deus dá 2.000 para você. Não há dúvida sobre isso. O próprio Jesus falou claramente: o cêntuplo nessa terra e o paraíso na vida futura. Irmãos, fazer o que essa pobre viúva fez é a coisa mais difícil do mundo, porque nós somos apegados às nossas seguranças humanas, mais do que a nossa unha e a carne que está embaixo. É difícil se abandonar totalmente em Deus, mas pelo menos podemos nos acostumar a dar algo que nos custa. Quem ainda não fez um apadrinhamento do Haiti pode fazer isso, logo, sem pensar que depois o dinheiro não vai ser suficiente para passar o mês. Quem ainda não aprendeu a dar o dízimo, o faça, porque senão estamos mais atrasados do que no Antigo Testamento. Quem acha que não tem tempo, procure fazer voluntariado, procure se entregar no Yeshua, no Ruá, no Caná, nas casas de acolhida. Tudo isso deve nos custar, porque muito custou a esta pobre viúva dar tudo o que tinha para viver. Se o nosso dar não nos custa, não é dar, não vale nada. Se não custa, significa que estamos dando às sobras, mas não a nós mesmos. Por exemplo, pense: quando você doa as roupas que estão no teu armário, você dá aquelas que são gastas, aquelas que você está cansado de usar? Ou você é capaz de pegar a melhor peça e dar a um pobre? Vamos parar um pouco e refletir. Eu estou dando a Deus as minhas sobras ou a minha vida? Podemos agora ler de novo esse breve trecho e pedir que o Espírito nos ilumine para sermos como esta pobre viúva. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse:
Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Vamos nesse momento anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Estamos agora preparados para escolher o propósito do nosso dia. Podemos parar mais um momento para refletir em como colocaremos bem em prática o quanto nos propomos. Dar tudo. Paz e alegria a todos. Dar-se totalmente a si mesmos. Paz e alegria a todos. Não precisa tudo isso para seguir nosso Senhor. É a frase que mais ouço, é o que todo mundo diz. Não precisa deixar tudo, pra que viver assim, sem nenhuma segurança, sem conforto e proteção. Tu que tinhas pela frente um futuro promissor, não aceito essa vida de pobreza e de dor. É loucura
mais desejo.